Estamos de volta às Histórias Clínicas, hoje que estamos a falar sobre a disforia de género. Comigo tenho a doutora Síria e o Dr. Marco e antes de voltarmos à conversa vamos conhecer o Dr. João Décio Ferreira, cirurgião plástico e uma das pessoas que se tem dedicado à intervenção cirúrgica na questão da mudança de sexo e que tanto tem apoiado estas pessoas. Quais são os principais desafios numa cirurgia deste tipo e pergunto-lhe também se é uma operação, uma intervenção de risco para o paciente. É assim, os principais desafios é que as pessoas todas querem ficar o mais próximo possível do sexo, que o seu corpo fique o mais próximo possível do sexo que sentem de ser o seu, no seu cérebro, e que querem também um mínimo de cicatrizes. A cirurgia genital tem várias técnicas que se fazem pelo mundo fora, todas elas baseadas na inversão da pele do pénis, ou, quando o pénis é pequeno, lá fazem então uma variação, ou usam enxertos de pele que colhem do escroto, ou de outro sítio qualquer, para juntar à pele do pénis, ou para fazer maior. Quando de todo é impossível ter um pénis e não se quer fazer outras cicatrizes e o escroto não é suficiente, há aquela hipótese de fazer com o cólon, com um retalho do cólon, que eu não faço. E aí eu queria realmente uma técnica nova de masculino para feminino, M2F, em que para fazer a vagina em si, o canal vaginal, uso um enxerto de jejuno, que é uma parte do intestino delgado, que é posta não como um retalho, com a sua circulação e inervação, mas só como se fosse um enxerto de pele ou outra coisa. E isso permite-nos tirar à vontade para fazer a vagina que pudermos fazer, que anatomicamente for possível fazer, conforme a constituição da pessoa. Porque essa zona do intestino, à volta de 4, 5 metros, tirar-lhe 20 centímetros não é relevante. Não é relevante. E, portanto, aí, inclusive para tirar o intestino, não queremos cicatrizes mais. E, portanto, todas as cicatrizes que ficam nesta técnica estão no bordo dos pequenos lábios, que ficam bem definidos, e no sulco entre os pequenos e grandes lábios. Não há mais cicatrizes nenhumas. E no caso de M2F, que é aquele que nos está a falar, quantas intervenções normalmente é que são necessárias? Para a cirurgia genital, basicamente é uma intervenção. Pode depois, uns 6 meses, 7 meses depois, haver uma pequena correção mais estética do que outra coisa, se a pessoa seguir todas as instruções que lhe dermos. E depois é só uma questão de cirurgia mamária, pôr umas próteses mamárias, pode haver feminização da fronte, que é diferente no homem e na mulher, alguma alteração facial do queixo, enfim, alterações faciais para dar uma face mais feminina. Será sempre a posteriori? Quer dizer, até se pode fazer ao mesmo tempo, não é? Até se pode fazer ao mesmo tempo havendo duas equipas, uma que vai para a cabeça fazer isso, outra que vai lá para baixo. Já temos feito aí uma equipa, por exemplo, vai pondo as próteses mamárias enquanto eu estou cá em baixo fazendo a parte genital. Normalmente a de F2M, feminino para masculino, começam sempre por querer a mastectomia. A mastectomia, seja quando o peito é grande e tem que fazer uma incisão inframamária, seja quando o peito é muito pequeno e, portanto, não é preciso tirar a pele e se faz por via periareolar e não fica praticamente com cicatrizes à vista, essa é normalmente a primeira cirurgia que querem. E depois começam as outras, para a faloplastia. O que é que tento sempre fazer? É que a sensibilidade depois com que vai ficar esse novo pénis fique de acordo, fique, como eu chamo, uma sensibilidade mais fisiológica possível. E põe-se sempre a questão, tem orgasmo, não tem? Claro que tem orgasmo, mas o orgasmo é cá na cabeça. É claro que nesses casos o orgasmo fica do tipo do orgasmo feminino. O contrário, de masculino para feminino, fica uma mulher
mas que os orgasmos que têm são tipicamente masculinos. Vai ao máximo e desceu. Temos agora connosco o Ricardo Caldeira, alguém que está neste momento a passar este processo e a quem eu desde já agradeço muito a disponibilidade para estar presente. Olá, Ricardo, bem-vindo. Olá. Ricardo, gostava que falasses aqui um pouco connosco sobre a tua experiência e sobre como é que este processo todo tem sido para ti. A primeira pergunta, se calhar, quando é que percebeste que algo não estava bem, não estava concordante em ti? Ok, portanto, sensivelmente, quando eu tinha cerca de 5, 6 anos, quando a gente começa a ter uma ideia sobre o que é que nós já queremos vestir, o que é que, quando a gente começa a dizer não quero aquilo ou aquilo, já comecei a entender que eu não queria a mesma coisa que as outras raparigas queriam. Mas saber o que era, isso nunca consegui perceber o que é que se passava, isso tudo. Entretanto, com o crescimento, continuei sempre a notar que haveria algo comigo que não batia certo em relação ao resto das raparigas, os gostos, não só em termos vestuários, entre outras coisas. Entretanto, sensivelmente, para aí, quando tinha para os meus 20 e poucos anos, foi quando, com pesquisas de internet e tudo, percebi que afinal o que eu tinha não era só eu, não era só da minha cabeça. Percebi, afinal isto, entre aspas, é um mundo novo que eu descobri, afinal há mais gente como eu e há mais pessoas que passam pelo mesmo sofrimento que eu passava para mim. Depois, com pesquisas, onde é que vou, conheci uma pessoa que passava no mesmo processo que eu e que me indicou então para começar o acompanhamento de consultas. Sim. Aqui, se calhar, a internet e esta nova forma de informação tem sido uma ajuda muito grande para enfrentar estes processos, não concordo? Sim, e também é o aparecimento, ou a criação da Lei da Identidade de Género, em 2010, salvo erro. E nessa altura, nós, na própria consulta, fizemos alguma investigação sobre a população que procurava ajuda e, de facto, houve um pico de procura de ajuda. Ou seja, a não informação, a invisibilidade fez... ou seja, às vezes as mudanças políticas ou a mudança nas leis também fazem tornar visível uma questão que as pessoas vivem no silêncio e no sofrimento. E, nesse sentido, também há uma mudança de paradigma também na procura de ajuda. Se há 10, 15 anos a procura de ajuda era mais tardia, pessoas já tinham um percurso de vida mais longo, 30, 40 anos, com filhos, atualmente a população procura ajuda cada vez é mais cedo. Por isso a informação, a criação de leis, a garantia de direitos e acessibilidade como qualquer pessoa, de acordo com os seus direitos e deveres perante a sociedade, é fundamental neste apoio e ajuda. Foi difícil? Falavas de teres esta dificuldade em identificar-te com as tuas amigas e foi difícil esta parte? Foi-te apontado de alguma forma? É assim, sentiste este sofrimento que falamos? Muito diretamente assim, o preconceito, felizmente eu não vivi assim tão direto. Eu sei que há outras pessoas no meu processo que passaram por pior, inclusive aquilo que foi falado há bocado, quando é ao contrário o processo de masculino para feminino, acho que isso é muito pior. Mas aos poucos a minha família, acho que principalmente eles identificaram primeiro que algo não estava bem comigo, mas deram-me o meu espaço e deixaram-me encontrar-me sozinho o que era. Tanto que quando fui falando com eles, a maior parte das respostas foi: pronto, já chegaste lá, estava à espera que tivesse chegado lá. Não tive ninguém assim que me apontasse o dedo ou que dissesse. Imediatamente para um médico? Não, porque já foi, como eu falei, já foi uma coisa com 5, 6... eu tenho alguém da minha família que tem 2 anos, uma rapariga 2 anos mais nova que eu, em que crescemos juntas, dividimos o quarto e isso tudo, e aí, como quem me criou foi a minha avó, então aí via-se logo, estão ali 2 raparigas, uma tem ali metade do quarto é só nenuques e princesas, o outro quarto é Dragon Ball e portanto percebiam logo que com a mesma educação que não vinha da educação, que vinha mesmo que eu era diferente. E, portanto, muito cedo tu começaste a perceber que havia estas modificações em ti, estas diferenças do que seria expectável. Exatamente. Comecei a perceber, mas sem perceber o que era. Exatamente. Portanto, não me identificava com a homossexualidade e era... Não é isto, não me sinto nisto,
mas o que era também não sabia descrever o que era, até encontrar a tal informação. Em termos de do que é que se relações tratava. afetivas, tu tens uma relação estabelecida. Exatamente, tenho uma relação estabelecida que mesmo quando iniciei essa relação ainda não estava a iniciar o meu processo, portanto, e mesmo já com a relação eu pensava para mim, ok, então já tenho a minha relação, tenho a minha vida estável, mas não, ainda não está ok, ainda há algo que eu não entendo o que era e que sempre falei com a pessoa que eu sou que eu não me sentia bem e que passava-se alguma coisa que não batia certo. Ricardo, como é que viveste a tua adolescência? O aparecimento do teu peito, a menstruação, como é que isso foi vivido para ti? Então, eu de antes era bem mais magro, depois foi o peito começar a aparecer, se calhar fiquei naquela do, bem, vou engordar, se calhar isto cobre mais, ou nem sei, mas com o tempo era as roupas largas, e depois aí se calhar às vezes era aquela apontar o dedo só do olha ali uma Maria Rapaz e coisas assim, mas nunca assim tão intensivo também. Mas acho que às vezes os adultos acabam às vezes também por ser piores do que as crianças em comentar aquilo ou assim na rua, mas foi meio complicado, mas era tudo para mim guardado, portanto eu não demonstrava assim tanto que estava em sofrimento para com as pessoas. Iniciaste, entretanto, inicias o processo, como chegaste a... Exatamente, portanto, o meu processo está a ser no Gil de Matos, em que eu tenho uma familiar, a minha madrinha trabalha lá, em que liguei e disse, olha, eu preciso de uma consulta, preciso saber, e aí foi a mesma resposta, finalmente, então, vou falar contigo, vais vir aqui, tenho um médico que fala contigo e coisa. Então iniciei o processo sensivelmente há quase 5 anos, com as consultas lá. Tens feito consultas mais da área da sexologia, portanto, assumo que foste observado por um psiquiatra, estás a ser acompanhado por psicólogo, não? Como é que tem sido? Portanto, eu tenho o acompanhamento com psicóloga, e com o psiquiatra e com o endocrinologista. Exato. Tenho com os 3. E aqui entra a parte da endocrinologia, entra a parte do tratamento, se calhar agora, para as questões mais médicas. Sim, que é a fase seguinte a seguir à fase de avaliação. Após esta fase de avaliação, que de acordo com os critérios também internacionais exige uma avaliação independente por outra equipa, e que é obrigatória quando se é para avançar para a fase cirúrgica mais à frente, e aí depende dos critérios de cada equipa. Passada a fase de avaliação, entramos na dita fase hormonal, e aí também, para nós que também trabalhamos com as pessoas com disforia de género, é muito gratificante ver a sua satisfação por entrar nessa fase e o acompanhamento dos resultados e a diminuição desta dita disforia. É assim muito evidente e muito claro o aparecimento dos caracteres desejados e pretendidos. Em que é que difere, Síria? O tratamento hormonal não vai ser igual para todos, não é? Não, quando é a transformação mulher-homem, o que se faz é uma reposição hormonal de testosterona, e isso vai fazer com que apareçam alguns caracteres masculinos, como a barba, também o clitóris fica mais hipertrofiado, a estrutura facial começa a alterar, sim, portanto que depois muitas vezes não há necessidade de haver uma reconstrução cirúrgica a nível facial, porque a própria testosterona já faz com que isto aconteça, ou uma mudança também da massa gorda. No caso oposto, o que se faz é um bloqueio de androgénios e também estrogénios e progesterona. As hormonas sexuais femininas. Exatamente. Fazendo aqui uma salvaguarda, que tem que haver um acompanhamento também analítico em termos de hemograma, colesterol, função hepática, porque com este aporte hormonal pode haver alterações aqui que temos que estar atentos, porque há um risco de diabetes, hipercolesterolemia e mesmo a formação de êmbolos, e que temos que andar também alerta em relação a isto. Caros convidados, vou-vos interromper um pouco porque, entretanto, vamos ver uma reportagem que explica isso mesmo, que é as cirurgias de redesignação de sexo. The male-to-female surgical procedure will be performed by a team of expert surgeons and takes 3 to 4 hours. This procedure includes a feminizing genitoplasty, creating a complete neo-vagina. First, the testicles are removed. The skin of the penis is then peeled back, excess tissue is removed, and the individual parts of the penis are separated. The new clitoris is constructed by using the glans penis
keeping the nerves intact to maintain full sensation. The urethra is shortened and repositioned to fit the neovagina. Remaining skin from the penis and the scrotum is then repurposed to create the inside of the vagina and the vaginal wall, the so-called penile inversion procedure. In case of a neovagina, using the sigmoid colon, the inner lining of your neovagina is formed with the mucosa of the colon. Finally, the scrotal skin is reused to create the outer labia, and the foreskin is transformed into inner labia. A few months later, your neovagina will look like it has always been there. De facto, um trabalho notável que é realizado pelas equipas de cirurgia para fazer estas intervenções, né, a nível da mudança de sexo, não é? Se calhar, Ricardo, aqui perguntava-te em que fase do teu processo é que estás. Já percebi que a parte do tratamento hormonal já foi iniciado e se tens desejo de continuar ou como é que está? Sim, iniciei para ir até ao fim, mas já comecei o tratamento hormonal há cerca de 1 ano e meio, talvez, e já consegui fez há poucos dias, 1 mês, já fiz a mastectomia com o Dr. Décio Ferreira, e agora estou a aguardar novas datas para continuar o resto do processo. À medida que este processo vai se desenrolando, como é que te vais sentindo? Eu acho que ainda nem sequer consegui mentalizar-me que esta parte da mastectomia já foi, que era aquela mais importante, como ele falou, que é há quase 3 anos que eu não vou à praia, este ano eu vou poder pisar a praia, vai ser, nem sei explicar. E então, agora não sei, é esperar para ver. Mas de facto existe este alívio do processo avançar. Nós, no nosso dia-a-dia, não pensamos muito nisto, porque não é uma questão nossa, mas de facto as pessoas têm esta dificuldade até numa coisa tão simples como ir à praia, não é, Marco? Este sofrimento vem aqui muito... Sem dúvida. E, de facto, neste contínuo de seguimento, de facto, é uma continuidade de tratamento. A fase hormonal é precursora da fase cirúrgica, até porque as alterações induzidas pelas hormonas exteriores que são administradas vão fazer essas alterações e vão preparar os tecidos para as intervenções que o cirurgião vai fazer. Tal como o Dr. Décio disse, há várias técnicas, além daquelas que foram apresentadas no vídeo, e também, às vezes, é preciso algum cuidado nessa passagem desta mensagem da fase cirúrgica. Muitas vezes há um interesse um bocadinho mórbido de como é que se faz a cirurgia numa parte tão conotada e com várias conotações na vida das pessoas, como os genitais das pessoas. Inclusive, mesmo nas questões da desmorfofobia corporal, há pessoas atualmente, e vê-se muito isso nos Estados Unidos, as questões de estética e cosmética relacionada com alterações dos genitais saudáveis e sem alterações em que não há também disforia de género. E, de facto, a fase cirúrgica é oferecida como parte do tratamento, não porque alguém decidiu que queria muito. Os estudos que existem até à data, em termos de ciência, dizem que a fase cirúrgica diminui a disforia. E, se antigamente era quase obrigatória ou compulsiva para quem iniciasse o processo, nas tendências atuais e no conceito mais aberto de transgénero, mas tem que haver disforia para ter o critério clínico, para ser feita a fase cirúrgica, é oferecida, não é obrigatório. Claro. E aí a identidade de género não está nos genitais, está de facto no cérebro da pessoa, na cabeça, como ela se identifica como pessoa. E nesse sentido é oferecer
e cada pessoa vai escolher o tipo de progresso no seu processo que quer fazer. Isso é uma questão interessante, Síria, não é? A questão de ser obrigatório, não ser obrigatório, mas ser oferecido, porque há aqui, de facto, processos que, pelo meio, levam um rumo diferente, não chegamos ao rumo achado final. Há pessoas que... Sim, muitas vezes não se tem necessidade de fazer, por exemplo, a parte genital, não é? Há feita a reposição, a parte hormonal, há feito muitas vezes o que chamam-se as top cirurgias, mas depois a bottom, a parte genital, não sentem essa necessidade. E não é por isso que este processo não é tranquilizador e não é um processo que tem que ser respeitado e que tem que ser individual e cada indivíduo tem que fazer, por isso mesmo tem que ser oferecida estas possibilidades e cada indivíduo deve fazer o que é mais confortável para si, não é? Porque tem muito a ver com esta aceitação do corpo e até que parte é que o corpo ficasse, em que fase é que querem, é que isto é suficiente para cada um, não é? Até porque é uma cirurgia, claro, com complicações, não é? E que é dolorosa e que tem de ser bem pensada, de facto. Aqui o Ricardo já mostrou aqui uma vontade de perseguir o processo até ao final. Mas há outras pessoas que não o sentem dessa forma, não é? Sim, mas como o Ricardo diz, a mastectomia é fundamental e não é uma cirurgia genital, é uma cirurgia de como nos apresentamos perante o outro, tal como nos vemos, e é muito importante. Sim. Porque esta maneira como a sociedade vê também é muito importante, não é? Acho que e aí a sociedade, eu lançava um desafio que é assustador para a sociedade. Para as pessoas não têm esta questão de género, ou que não se questionam sobre isso, que é a sociedade de futuro, de certa forma, tem que se preparar, que vai haver homens com vagina e mulheres com pênis. Que ainda vai mexer com muitas mentes na nossa sociedade. Ricardo, agradeço-te muito a tua presença e a tua partilha aqui hoje no programa. Agradeço, como é óbvio, também aos meus colegas, à Síria e ao Marco, por terem cá estado e ajudado a desmistificar este tema. Antes de me despedir de si, vamos conhecer Ricardo Lemos, um campeão e vice-campeão em várias competições que tem feito um percurso notável na sua modalidade. Eu entrei no atletismo em 1989, portanto eu fui campeão nas camadas jovens, em juvenil júnior e em sub-23, portanto eu era foi um atleta de uma grande esperança, em que quando tinha 20 anos, eu fiz a minha marca portuguesa nos 100 metros, em 1993, portanto, e a partir daí entrei logo na equipa da Seleção Nacional de 4 por 100, portanto, acabei a primeira representação que eu tive de Portugal, em termos absolutos, foi em 1993, na Taça da Europa, em Roterdão, em que integrei a equipa de estafetas 4 por 100, e só reganhamos a competição, já foi há algum tempo. Depois a partir daí, portanto, eu mantive no topo até ter uma lesão grave no tendão de Aquiles, e todos os anos todas as estafetas nacionais que houve de 4 por 100, eu fui parte integrante delas. Portanto, estamos a falar de 93, 94, 95 e 96. É isto, portanto, também representei Portugal nos 100 metros num triangular em San Sebastián, Portugal, Rússia, Espanha, também no West Athletic, que também foi uma competição que houve na Alemanha. Fiz várias competições e também era atleta da equipa principal do Benfica, portanto corri pelo Benfica na Taça dos Campeões Europeus, que representa Portugal, também como titular nos 100 metros, portanto competi sempre sobre 100 e 4 por 100 metros, isto nesta fase da carreira, quando eu era mais jovem. Na segunda fase da carreira, portanto, em que eu, depois de interromper há cerca de 10 anos, voltei com 35 anos, voltei como atleta master, entrei. Portanto, em 2009 fui representar Portugal no Campeonato da Europa de Masters, portanto, na categoria, os veteranos competem de categorias de 5 em 5 anos, como os jovens, portanto, e a categoria mais baixa é dos 35 aos 39 anos, e eu competi nessa categoria, que é o M35, em 2009, e fui finalista no Campeonato da Europa em 60 e em 200 metros, e medalha de bronze na estafeta, que nós temos uma estafeta 4 por 200 metros. E também nesse ano, em 2009, no Campeonato do Mundo, também fui aos 100 metros, também fui à final. Depois foi uns anos que tive mais volume de trabalho e treinei menos, praticamente não fui ao estrangeiro, e voltei a representar Portugal quando subi de categoria após M40. Esse ano ainda fui ao Campeonato da Europa de pista coberta, fiquei na meia-final, comecei a ter mais tempo livre e pus muito mais carga de treino e surpreendentemente voltei a competir num nível bastante alto e fui campeão europeu primeiro fui vice-campeão do mundo de 60 metros de M40, portanto, em Budapeste, e medalha de bronze nos 200. E fui campeão europeu de ar livre em 100 e 200 metros, isto em 2014. E em 2015, 2016 também voltei a representar Portugal,
Portanto, em 2015 fui medalhado de prata, portanto, vice-campeão europeu no Campeonato da Europa de Toron de Masters, em 200 metros, e fui finalista nos 60, e no Campeonato do Mundo de Lyon fiquei nas meias finais 100 e 200, de andar livre. Em 2016 fui só ao Campeonato da Europa de pista coberta novamente, em Ancona, na Itália, e fui vice-campeão europeu de 200 metros. E aqui fechei a loja, portanto, 2017 não fui, 2018 que é esta temporada, portanto, eu estive no Campeonato da Europa de pista coberta em março último, e fui às finais dos 100 e 200, fiquei em quarto lugar nos 200 e oitavo nos 60. E até agora é isto. E estou-me a preparar para em setembro ir representar Portugal novamente ao Campeonato do Mundo de Ar Livre em Málaga, onde espero atingir as finais. Ricardo, e como é que foi ouvir o hino? Foi bastante emocionante. Isto não há idade limite para se competir, portanto, a competição faz parte da essência da espécie humana, e nós gostamos de competir contra os nossos pares, e eu costumo dizer que a vida é uma pirâmide, e tal e qual como tive nas camadas jovens, e nas camadas jovens também fui internacional. Aliás, não lhe disse, a primeira vez que fui internacional foi em 89, na seleção de Lisboa-Madrid, com várias seleções regionais. E depois já a nossa pós-geo, em que temos até aos 30 anos, entre os 20 e os 30 anos, que somos absolutos, e depois a vida continua, e nós temos exemplos de atletas que continuam a competir aqui em Portugal até aos 90 anos, portanto, e em qualquer idade aquilo é muito emocionante ouvir o hino. Estamos a representar Portugal, ver a nossa bandeira, foi giro. Ainda recentemente, Ricardo Lemos bateu novamente o recorde nacional de 100 metros na categoria M45. Despeço-me de si em casa e quando consigo para mais umas histórias clínicas para a próxima semana. Até lá!